Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu gostaria muito de pedir a você que ainda não é um inscrito, mas tem assistido os nossos vídeos, que você se inscreva para que você não perca nenhum vídeo que a gente colocar aqui no canal. Ativa esse sino que fica aí na frente de notificações e dessa maneira você vai ficar por dentro de tudo que a gente colocar aqui no canal. E eu gostaria também de pedir que você compartilhe esses vídeos, porque assim você vai estar nos ajudando a fazer o nosso canal ficar mais conhecido e trazer mais pessoas para participar aqui do nosso canal, dessa grande evangelização online, aonde quer que as pessoas estejam. O nosso objetivo é que a palavra de Deus chegue até elas através desses vídeos. Nós estamos esses últimos dias falando sobre a vida do José e hoje nós chegamos já na reta final da história dele. Desde já eu quero dizer que eu sou muito grata a você que assistiu todos os episódios, que compartilhou com seus entes queridos nas suas redes sociais. Os nossos vídeos eles são feitos com muito amor, com muita dedicação, com poucos recursos, mas sempre com um objetivo bem traçado, bem definido, de propagar, levar, espalhar a mensagem de Deus para todas as pessoas aonde elas estiverem. Então, como nós estávamos falando no último vídeo, os irmãos do José, eles vão agora até o Egito para comprar comida. O Egito estava passando por aqueles 7 anos de grande fome. O José ele já tinha profetizado, digamos assim, isso para o rei, para o faraó. Então, o pai do José, o Israel, ou seja, o Jacó, ele manda os seus filhos, ele manda apenas 10 filhos à terra do Egito, porque ele tinha ouvido falar que lá ainda havia mantimentos para comprar. Ele vai mandar os seus 10 filhos mais velhos até o Egito para comprar comida, mas ele vai manter com ele o Benjamim, que era o filho mais novo que ele tinha. Até então, ele ainda acreditava que o José estava morto por causa da armação dos irmãos do José. Se você não conhece a história do José e você quer ficar por dentro de tudo que aconteceu, eu te aconselho a assistir os nossos últimos vídeos. Hoje nós estamos encerrando com o episódio de número 8, então nós temos 7 vídeos aí no canal, sempre ali com a nomenclatura de especial José, o escolhido. Cada dia nós colocamos um nome nos nossos episódios para ficar mais fácil da gente poder distinguir. Então eu te convido a você assistir os vídeos passados e dessa maneira você vai conhecer mais a fundo a história do José. E é óbvio que eu falo para você beber diretamente da fonte e você ir diretamente à Bíblia Sagrada. A história do José fica no primeiro livro, no livro de Gênesis, para quem não conhece. Então a história de José é toda contada ali, quem foi José, qual foi a família que ele pertenceu, o que aconteceu entre ele e os irmãos que ia culminar em toda essa situação a ponto de afetar de maneira positiva a vida de milhares de pessoas lá na terra do Egito. É uma história maravilhosa, sensacional, verídica, de fato aconteceu, e eu te aconselho e te convido a você assistir os nossos vídeos e também você dar uma olhadinha na Bíblia. A história de José ela começa a ser contada lá no capítulo 37 do livro de Gênesis, adiante, até o último capítulo de Gênesis, lá no capítulo 50, você vai poder ver ainda bastante coisa sobre a vida do José, seus familiares e o que vai acontecer com ele. Então, voltando aqui, os filhos do Israel mais velhos vão até o Egito. Ele vai segurar o Benjamim com ele, porque ele vai pensar assim: se acontecer algo de ruim nessa viagem, meu filho mais novo está aqui. O Benjamim, ele era irmão por parte de pai e por parte de mãe do José. Ele era o único de todos os filhos do Israel, todos os filhos homens, que era irmão
tanto de pai quanto de mãe do José. E eles eram filhos da esposa Raquel, a esposa que o Jacó mais amava, né? Ele tinha outra esposa, mas a que ele mais amava. Então ele fica com Benjamim ali com ele, e os outros 10 filhos vão ao Egito comprar comida. Mas chegando lá vai acontecer algo muito curioso. O José, quando se depara com aquele monte de homens ali, com aqueles 10, ele vai reconhecer os irmãos mais velhos. Porém, o texto fala que os irmãos não vão reconhecer o José. A gente até imagina, José todo vestido com roupas reais, coberto de ouro, de joias, na mais alta posição do Egito, inferior apenas ao próprio faraó. Então, com certeza não é de se admirar que seus irmãos não o pudessem reconhecer naquele momento. Mas ele, desde o início, reconheceu os irmãos. E ali o texto vai contar que o José ele vai começar ali meio que pregar uma armadilha ali nos irmãos. A gente não sabe se é meio para se vingar do que eles fizeram com o José, ou de repente, não sei, para testá-los, o comportamento deles, para ver se eles tinham mudado, se eles tinham se tornado pessoas melhores. Bom, o que nós sabemos é que ele vai pregar uma peça nos irmãos e ele vai insistir que os irmãos, na verdade, eram espiões que vieram ao Egito para descobrir os pontos fracos daquela terra. E eles vão ficar já ali desesperados. Imagina, o homem maioral do Egito tá nos tirando como espiões, ele pode até nos mandar matar. Então eles vão tentar ali dialogar com José sem reconhecê-lo como seu irmão mais novo. Não, nós não somos espiões, viemos comprar comida, lá na nossa terra estamos passando fome, vamos levar comida para toda a nossa família. E o José ele vai insistir, não, vocês são espiões, vocês vieram olhar a terra, descobrir o ponto fraco, é exatamente assim que eu estou falando, vocês são espiões. E vai ficar naquela, eles tentando se defender e o José argumentando que não. E vai ficar naquele jogo de empurra. Até que vai chegar um momento em que o José vai falar assim, vamos fazer o seguinte, então, eu vou deixar todos vocês presos aqui e um de vocês vai voltar à sua casa e vai trazer o seu irmão mais novo para cá. Aí sim, quando vocês voltarem, eu vou confirmar que vocês não são espiões e aí vocês vão poder fazer negócios e negociar aqui na terra. O José tinha perguntado sobre a vida deles, eles tinham falado que eles eram todos filhos de um mesmo pai, que eles tinham um irmão mais novo que tinha ficado com o pai e um outro que já não existia. Na cabeça deles, José já não existia. Eles não sabiam que eles estavam ali falando diretamente com o próprio José. Por isso que o José vai mandar que eles trouxessem o seu irmão mais novo. Ele queria ver o Benjamim, era o seu único irmão de pai e mãe. Então ele queria ver o seu irmão mais novo ali. E aí ele vai usar desse artifício. Aí os irmãos dele vão passar 3 dias na prisão. E isso não quer dizer nada. Porque se a gente for lembrar que o tormento na vida do José, por causa dos irmãos, começou quando ele estava ali por volta de 17 anos, e ele só vai sair da cadeia para ser o governador do Egito aos 30 anos. Então nós vemos que ele passou 13 anos ali, naquele sofrimento. Ele foi colocado como um escravo para trabalhar na casa do Potifar, que era um oficial da guarda do rei. Lá ele sofreu uma grande injustiça por causa da mulher do Potifar, foi jogado na cadeia e ali ele foi deixado por bastante tempo. Então, o que são 3 dias, não é mesmo? Os irmãos dele dentro da cadeia, se todo esse transtorno foi gerado pelos irmãos. Então, ao prazo de 3 dias, o José vai reuni-los e vai falar, bem, vamos fazer o seguinte, fique um de vocês aqui, então, e os outros voltem e busquem o irmão de vocês. Eu só vou liberar esse que vai ficar quando vocês me trouxerem o irmão mais novo de vocês. Dessa maneira eu vou confirmar que vocês não são espiões, que vocês estão falando a verdade. Então ele fica com um retido e ele manda os outros 9 voltarem para casa para buscar o irmão mais novo.
E aí os 9 já tinham pago, né, pela comida que eles iam levar, os mantimentos, os cereais. E aí o José dá ordens ali ao servo que reponha ali a sacolinha de dinheiro deles, de moeda, dentro do pacote de mantimento de comida escondido. E o texto vai dizer que lá pelas tantas, no meio da viagem de volta para casa, quando eles param para alimentar os seus animais, um deles abre o saco de cereais e ele vai se deparar com o seu saquinho de dinheiro ali junto. E ele vai falar para os irmãos surpresos: devolveram o meu dinheiro. E aquilo vai gerar neles um grande medo, um grande tormento, e eles vão se lembrar da crueldade que eles fizeram com José no passado, a ponto deles falarem: Deus está agindo nesse negócio, Deus permitiu essa nossa aflição, o sangue do nosso irmão agora está nos sendo cobrado. Ou seja, veio à mente deles aquilo que eles fizeram com José no passado, e por essa razão eles começaram a acreditar que eles estavam sendo punidos e castigados pela crueldade que eles fizeram com José. E de fato José estava mesmo ali meio que se vingando ou fazendo lá um pouco de justiça contra os irmãos. Aí a história ela vai continuar e eles finalmente voltam à terra onde seu pai estava e eles vão contar para o pai o que aconteceu. Pai, o Senhor daquela terra, ele nos tratou de uma maneira ríspida, de uma maneira severa. Ele afirmou que nós éramos espiões, estávamos lá para descobrir as fraquezas da terra e ele reteve um dos nossos irmãos ali e ele disse que só vai liberar o nosso irmão quando nós levarmos o Benjamim, o nosso irmão mais novo. Nesse momento, Jacó, ele vai enlouquecer. Por que vocês fizeram isso? Por que vocês contaram para ele que eu tinha mais um filho? Já não me basta ter perdido um filho, agora eu vou perder outro. José não está mais aqui, agora o irmão de vocês já não está mais aqui, Simeão já não está mais aqui, está preso. Agora vocês ainda querem me levar o Benjamim? Não me sobrarão assim filhos. Então Jacó ele vai ficar ali com aquela angústia. Mas decorrido ali os dias e o mantimento tendo acabado, ele vai mandar que os filhos voltem a comprar comida lá no Egito. Porém, os filhos vão falar para ele: o Senhor daquela terra, ele foi muito específico conosco. Nós só vamos poder voltar e negociar com ele se levarmos o nosso irmão mais novo, para nós comprovarmos que não somos espiões. Dessa maneira, o Jacó não viu outra solução a não ser permitir que levassem o mais novo, o Benjamim. E aí ele fala: vocês vão, comprem comida, levem o Benjamim, tragam seu outro irmão de volta e caso aconteça algo com vocês, se Deus permitir, eu ficarei sem filhos. Ou seja, Jacó entregou nas mãos de Deus. Ele já tinha amargurado por muito tempo a morte que ele achava que estava morto do José e agora o Benjamim tinha sido levado embora também. E aí eles vão voltar para o Egito e o texto ele vai prosseguindo. Por isso eu falo, é importante que você leia, porque lá tem bastante detalhes. Eu optei por trazer de uma maneira mais simplificada para que não se perca qualquer atenção entre os detalhes. Os detalhes eles são muito importantes, por isso eu sempre falo para que leia sim a Bíblia, busque em Deus que Ele te dê um direcionamento para que você consiga interpretar o texto de uma maneira correta, sem deturpar aquilo que está escrito. Mas aqui eu trago de uma maneira mais simplificada, mais dinâmica, mas sempre colocando também esse convite, esse conselho, que você vá comparar o que você está aprendendo aqui no vídeo com o próprio livro da Bíblia Sagrada. Essa história você encontra no livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia. Você vai ver lá a partir do capítulo 37 até o final, o capítulo 50, a história do José, dos irmãos dele e o que vai acontecer por intermédio da vida dele, Deus usando a vida do José. E aí a história vai contar, eles vão chegar lá no Egito, o José ele vai ali soltar o irmão deles que está preso, vai dar um banquete, vai levá-los a comer e o prato do Benjamim
ele vai encher mais do que os seus outros irmãos. Ele vai dar uma porção aumentada para o Benjamim. E lá para as tantas, ele vai se permitir ser conhecido pelos seus irmãos. Imagina a grande emoção, o grande impacto que isso aconteceu. No passado, os irmãos tiveram inveja, tiveram ódio, tiveram raiva, ciúmes do José, porque ele agia de uma maneira diferente, porque o pai deles amava mais o José do que a eles. Então, eles vão fazer tudo aquilo de crueldade que eles fizeram com José, mas olha o que vai acontecer. Agora eles vão ver que o grande governador do Egito nada mais é o irmão que eles no passado sacrificaram. E para você ver algo muito importante, lembra que no passado José falou para os irmãos que ele teve um sonho e que nesse sonho os irmãos deles, representados em um sonho por feixes, por sacos de trigo, digamos assim, e no outro sonho representados ali por estrelas. Os irmãos dele se prostravam diante dele em terra, pois o texto vai dizer que quando eles chegam no Egito para comprar comida, eles se deparam com José como governador do Egito e eles se prostram com o rosto em terra diante do José. E ali a profecia se cumpriu. Quando Deus ele reserva algo para a vida de um escolhido dele, os anos podem passar, mas aquilo vai acontecer. E os irmãos no passado tiveram muita raiva do José, achando que o José estava ali delirando, se achando melhor do que eles. Como que nós vamos nos prostrar aos seus pés? Mas hoje, de fato, isso acontece. Quando eles foram lá no Egito comprar comida e eles reverenciaram o governador se prostrando diante dele. Pois bem, algo que nós temos aqui que levar em mente é que quando o José ele traz o conhecimento aos seus irmãos de que ele era o irmão deles, ele vai fazer um pedido. Ele vai falar para os irmãos que eles voltem lá na terra deles e busquem o pai deles, o Jacó. Imagina a saudade que o José não estava daquele pai, aquele pai que era tão amoroso com ele, aquele pai que ele era o filho mais amado dele em relação aos outros irmãos. Então os filhos vão voltar, os filhos vão levar essa grande notícia ali para o Jacó, dizendo que o filho dele estava vivo, que o José estava vivo, e dessa maneira eles vão levar o Jacó e toda a sua parentela, todos os seus servos e parentela, todos os familiares, seus rebanhos, tudo que era deles, eles vão levar ao Egito. Ali o faraó vai conhecer a família de sangue do José e vai dar a eles assim um grande favor. Deus vai usar o faraó para fazer com que a família do José encontre favor aos olhos do faraó e eles vão habitar de uma maneira muito confortável e de muita segurança, aí com muita honra ali no meio do Egito, porque o José ele foi usado por Deus para salvar o Egito naquela época, 7 anos de intensa fome. Então eles foram usados o José ele foi usado para amenizar aquela crise grande que aconteceu no Egito. E dessa maneira, levando o Jacó, os seus filhos, os seus parentes e todas as suas coisas para morar no Egito e ficar ali até o final da sua vida perto do seu amado filho José, que ele passou anos em luto achando que José estava morto. E dessa maneira é que nós compreendemos como que os filhos de Israel foram parar no Egito e de que maneira que vai acontecer a escravidão deles. Há algum tempo atrás, nós fizemos aqui no canal um especial de 10 vídeos falando sobre o significado por trás das pragas no Egito. E no final desse especial, eu trouxe uma reflexão
para que a gente possa saber como, afinal de contas, os israelitas foram escravizados aqui no Egito. Então nós só sabemos que eles foram escravizados, sabemos como foi que Deus fez para usar o Moisés para libertá-los, mas como que eles chegaram até o Egito? Através da história do José, agora a gente sabe. Os irmãos, eles vão fazer tudo o que fizeram com José, o José vai ser vendido para o Egito, lá ele vai passar por situações também muito injustas, mas por fim, Deus vai colocá-lo como o homem mais importante do Egito, abaixo apenas do próprio rei do faraó. A família do José toda então vai morar lá e a história vai contar que passados tempos morreu toda aquela geração, morreu Jacó, morreu José, os seus irmãos, os seus filhos, toda aquela geração daquela época ali morre. E no tempo posterior, um outro rei no Egito vai se levantar. Esse outro rei, ele não conhecia José, ele não ouviu falar de José e de tudo que José fez para salvar o Egito da fome. Esse rei, ele vai olhar os israelitas como um povo muito numeroso e ele vai começar a ter um pensamento muito malicioso. Esses israelitas, eles são muitos, em grande quantidade. Vai que algum dia eles se juntam com os nossos inimigos e decidem tomar a nossa terra. É melhor nós fazermos algo para que isso não aconteça. Então esse rei, que não conhecia a história do José, vai colocar sobre os israelitas os feitores, aquelas pessoas que chicoteavam, que maltratavam, que espancavam, que subjugavam, para que os filhos de Israel começassem a ser escravizados, fossem obrigados a terem trabalhos duros, como, por exemplo, participar daquelas construções megalomaníacas lá do Egito Antigo, sob pena de tortura, de morte. E dessa maneira, os filhos de Israel vão ser escravizados. Olha a importância da gente passar de geração em geração as informações importantes. Alguma geração pulou e não contou para outra sobre José, sobre o que ele fez de maravilhoso. Talvez, se todos da descendência de José tivessem alimentado seus filhos e seus netos com as histórias que o José fez para salvar o povo do Egito, certamente que, subindo um novo rei, um novo faraó ao trono, ele teria talvez, muito provavelmente, gratidão pelo que o José fez pela terra dele e pouparia todo o povo de Israel. Mas a gente vê a importância de nós levarmos as informações para as próximas gerações. Aquele rei não sabia que Deus havia usado o José para salvar o Egito da fome. E ele foi lá e escravizou o povo de Deus. Mas Deus, obviamente, já sabendo disso, alertou o Abraão lá no passado, quando Deus faz a aliança com Abraão. O seu povo, a sua descendência, ficará escravizada por um outro povo durante 400 anos, mas então eu julgarei essa nação que vai escravizar os seus descendentes. Eu julgarei essa nação e farei com que o seu povo saia de lá. E foi isso que Deus fez. Deus vai libertar o povo dele, vai usar o Moisés e vai tirar os israelitas finalmente da escravidão no Egito. Dessa maneira a gente consegue compreender como que através do José toda a casa de Israel vai morar no Egito, vai ser escravizada e como Deus depois vai usar o Moisés para tirá-los dali. A história dele é maravilhosa, não é? Eu gosto muito da história do José, eu espero muito que você tenha gostado e eu espero que você assista os outros vídeos para que você consiga compreender todos os episódios que nós colocamos e que você faça uma bela e profunda leitura, estudo da Palavra de Deus aqui na Bíblia Sagrada, sempre tendo em mente que a Bíblia não é um livro apenas para você ler. Você precisa interpretar e para isso você precisa da ajuda do Espírito Santo de Deus.
Se você ainda não tem o Espírito Santo de Deus, se você ainda não tem um relacionamento com Deus, se você ainda não aceitou Jesus no seu coração e na sua vida, eu te faço um convite, uma sugestão com muito amor para a sua vida. Que hoje mesmo você reflita sobre a sua vida e você busque se entregar de peito aberto para Deus, com toda a sua sinceridade, mostrando seu ponto fraco, suas fraquezas, suas limitações. É exatamente desse jeito que Deus te quer, com todos os seus defeitos. Ele quer que você venha dessa maneira para Ele, porque vai ser Ele que vai te limpar, te aperfeiçoar e te purificar. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo vídeo, se Deus permitir.